As autoridades dos Estados Unidos e da Rússia concordaram em explorar as oportunidades econômicas e de investimento que poderiam surgir para seus países com o fim da guerra na Ucrânia, após negociações na Arábia Saudita que representaram uma mudança tectônica na abordagem de Washington em relação a Moscou. As declarações dos dois lados surgiram em meio às preocupações em Kiev e por toda a Europa de que Donald Trump poderia pressionar por um acordo de paz que favorecesse Vladimir Putin. Nenhuma autoridade ucraniana ou europeia estava presente nesta reunião. As discussões em Riad, na Arábia, marcam a primeira tentativa de alto nível de negociar o fim da invasão em larga escala da Ucrânia por Putin, desde os primeiros dias da guerra, quando as negociações fracassaram devido às exigências do presidente russo e os empecilhos colocados pelos europeus que convenceram a Ucrânia a não negociar. O ponto mais crítico da nova perspectiva econômica e geopolítica entre Estados Unidos e Rússia, no pós-encontro entre as grandes cabeças na Arábia Saudita, pode ter sido uma possível negociação das terras altamente raras ucranianas, sem o consentimento da própria Ucrânia. No entanto, eu observo com outras perspectivas. O próprio presidente Volodymyr Zelensky achou interessante a oferta de terras raras nas mãos de Donald Trump, o que deve alcançar até 500 bilhões de dólares em ativos raros comerciais entre as partes. Claramente já compensariam os gastos americanos na era Joe Biden de ao menos 70 bilhões de dólares em assistência militar. O problema é a entrada da Rússia nessa fatia. Até está aparecendo a partilha da África em 1885, durante o processo de colonização do continente africano, liderado pelas potências europeias por matérias-primas, mercados, prestígio e poder. Apesar do interesse de Volodymyr Zelensky em vender suas terras, o presidente ucraniano rejeitou uma tentativa inicial dos Estados Unidos de monopolizar os minerais essenciais do seu país como pagamento inicial para continuar com ajuda militar e econômica para sua guerra com a Rússia. Isso seria a mesma coisa de instalar uma empresa mineradora local com arrendamento por décadas, mas Zelensky não quer isso, ainda mais com a entrada possivelmente da Rússia. Segundo informações nos bastidores dadas pela Reuters, os Estados Unidos propuseram tomar posse de 50% dos minerais críticos da Ucrânia. Seria quanto? 250 bilhões? Possivelmente. Zelensky não descartou a oferta de imediato, mas disse que ela ainda não continha as provisões de segurança de que Kiev tanto precisava. Essa história dos Estados Unidos negociar as terras ucranianas com a Rússia em troca de paz na guerra ou um armistício é algo que não interessa a Kiev e tampouco a Europa faminta por minerais raros. Mas afinal, o que são elementos essenciais, críticos, terras raras e quais a Ucrânia possui? Minerais críticos são os metais e outras matérias-primas necessárias para a produção de produtos de alta tecnologia, particularmente aqueles associados à transição para a energia verde, mas também eletrônicos de consumo, infraestrutura de inteligência artificial e armas. A pressa para enfrentar o dito colapso climático pelos ecochatos e se afastar dos combustíveis fósseis desencadeou uma corrida por minerais de transição energética como cobalto, cobre, lítio e níquel, que são úteis para a eletrificação do transporte e a construção de turbinas eólicas, por exemplo. Os mesmos minerais e outros também são usados para a fabricação de celulares, data centers de inteligência artificial e armas, como as aeronaves de caça F-35, colocando-os em alta demanda. Falamos dos minerais críticos, mas quais minerais são considerados essenciais? Antes de encerrarmos o vídeo, preciso falar da minha loja oficial de camisetas, umapenca.com/área militar. Aqui você vai encontrar camisetas com estampas de alta qualidade para todos os gostos, do Brasil, dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Rússia e muito mais. Basta acessar umapenca.com/área militar. É com a loja que eu consigo algum valor para manter o meu trabalho diário aqui no YouTube e nas redes sociais.
O termo minerais críticos não é tanto um termo científico quanto um termo político, e diferentes países têm listas diferentes de minerais críticos dependendo de seus objetivos domésticos e geopolíticos. Em 2022, por exemplo, o USA Geological Survey publicou uma lista de 50 minerais, do alumínio ao zircônio, que considerou como desempenhando um papel significativo na segurança nacional, economia, desenvolvimento de energia renovável e infraestrutura. Inclusões notáveis foram arsênio para semicondutores, berílio, usado como um agente de liga nas indústrias aeroespaciais e de defesa, cobalto, lítio e grafite, cruciais para a fabricação de baterias, o mineral branco índio, que faz as telas responderem ao toque de um dedo, e telúrio, que é usado para a geração de energia solar. Um artigo de 2022 da presidente da Associação de Geólogos da Ucrânia, Hanna Liventseva, afirmou que seu país continha cerca de 5% dos recursos minerais do mundo. De acordo com dados da própria Ucrânia, o país tem hoje depósito de 22 dos 34 minerais identificados como críticos pela União Europeia, incluindo terras raras. Antes da eclosão da guerra com a Rússia, a Ucrânia era um fornecedor-chave de titânio, produzindo cerca de 7% da produção global em 2019. Ela também reivindicou 500 mil toneladas de reservas de lítio e 1/5 do grafite do planeta, um componente crucial nas usinas nucleares. No entanto, com a Rússia controlando cerca de 1/5 do território da Ucrânia, muitas dessas reservas foram perdidas. Até 40% dos recursos metálicos da Ucrânia estão sob ocupação. Tropas russas também ocupam pelo menos 2 depósitos de lítio da Ucrânia, um em Donetsk e outro em Zaporizhia. Diante disso, há uma grande razão pela qual Trump está tão ansioso para pôr as mãos nos minerais críticos da Ucrânia: a China, a maior aliada da Rússia. Mas Trump sabe que não pode fazer isso sem ao menos negociar com a Rússia. Em relação à China, mais do que nunca, a superpotência asiática é a fábrica do mundo. E isso significa que, onde quer que no mundo os minerais críticos sejam arrancados do solo, ele continua sendo um ponto de parada crucial na cadeia de suprimentos. Esse é o canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. É um canal reserva do Área Militar, que teve a monetização e o engajamento restringido pelo YouTube. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações.